Olá, hoje nós recebemos na nossa sala virtual da MB o professor Lavareda, que foi responsável pela pesquisa externa da MB. A MB protagonizou duas pesquisas importantes no ano passado, uma coordenada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que trata de uma avaliação feita com os nossos magistrados do Brasil todo, de todas as instâncias, de todas as justiças, e uma pesquisa externa para a avaliação da imagem do judiciário, tanto pelos usuários do sistema de justiça, como também pelo público externo. Essa pesquisa foi coordenada pelo ministro Marco Aurélio Belize, teve a participação de vários outros ministros. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o desenrolar dessa pesquisa como presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós vamos discutir essa avaliação, que foi uma avaliação longa, ela durou um ano aproximadamente, de 2018 a 2019, e o professor Lavareda vai enfrentar conosco aqui algumas perguntas de especialistas, de juristas renomados, de magistrados que nos encaminharam, que avaliaram a pesquisa, e a pesquisa vai ter seus desdobramentos, e esses desdobramentos também serão tratados por nós hoje, além de um concurso que será lançado, na verdade foi lançado hoje em parceria com o Conjur, e será encaminhado aí publicamente a todos os magistrados, usuários do sistema de justiça, também sobre a pesquisa externa da MB. E essas duas pesquisas, é importante que se diga, foram a grande semente do Centro de Pesquisas Judiciárias da MB, um projeto inovador que foi pensado e idealizado na gestão anterior do presidente Jaime de Oliveira, eu era vice-presidente, e concretizado agora, já nos primeiros dias da minha gestão à frente da MB. Então, eu gostaria de agradecer muito o trabalho do professor Lavareda, que é renomado, conhecido, conhece bem o sistema de justiça e vai tratar conosco da pesquisa. Eu vou passar a palavra para o professor antes de fazer as primeiras perguntas. Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia, doutora Renata, em seu nome eu cumprimento todos os membros da Associação dos Magistrados Brasileiros. Só fazer um pequeno resgate do que foi o objeto dessa pesquisa. Essa pesquisa foi o maior estudo realizado até hoje no Brasil sobre percepções, sentimentos e expectativas da população com relação à atuação do judiciário brasileiro, com relação ao cumprimento das suas funções de garantir os direitos, direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos, e de resolver os conflitos que envolvem indivíduos, que envolvem entidades e que envolvem o Estado, e de promover valores democráticos também, como igualdade, como cidadania, como democracia. Afora isso, o estudo também contemplou a opinião de advogados, e de defensores públicos. E, em vários momentos da análise, agregou a consideração dos dados obtidos na pesquisa, do que a doutora Renata acaba de denominar a pesquisa interna, a pesquisa com os magistrados brasileiros, que havia sido realizada ainda no ano de 2018, como tal antecedente. E vários dos achados dessa pesquisa interna foram utilizados também e traduzidos em medidas de cotejo com as opiniões e sentimentos da sociedade. Eu quero também sublinhar que essa, segundo a opinião de todos os especialistas, é a maior pesquisa e o maior estudo em termos de escopo e profundidade já realizado em qualquer país a respeito do seu poder judiciário. E alguém poderá se perguntar, doutora Renata, e por que outros países, com uma tradição até maior da utilização de surveys para coletar a opinião da sociedade sobre diversos aspectos, instituições e poderes, por que em outros desses países um estudo assim não terá sido realizado?
como os antropólogos nos lembram, e também os psicólogos, é uma tarefa sobremodo difícil a observação de si mesmo. Isso vale para indivíduos e vale para instituições. É muito mais cômodo, muito mais confortável uma instituição se contentar com a narrativa que seus membros fazem dela própria, né? A partir dos indivíduos ou a partir da própria instituição ao longo do tempo. Foi, portanto, uma atitude corajosa da Associação dos Magistrados Brasileiros e, em última instância, perguntar à sociedade: olha, o que é que vocês, população brasileira, acham da nossa atuação? O que satisfaz e o que não causa satisfação em vocês, na nossa opinião? E como podemos melhorar? Pois bem, nós temos certeza que dessa atitude corajosa dos magistrados brasileiros, né, esses frutos colhidos e nesse estudo já consolidado, poderão fazer com que à frente, né, a instituição responda de forma cada vez mais efetiva às demandas da população e se aproxime cada vez mais da sociedade. Excelente, professor Lavareda, a lembrança, né, de que, na verdade, nós tivemos coragem de enfrentar, e a coragem ela teve como escopo principal o aperfeiçoamento do sistema. A gente vive um mundo em que a justiça é muito demandada e a gente sente, e isso foi detectado, e essa já começa a ser a primeira pergunta, já isso foi detectado na nossa pesquisa interna, né? Quem somos, a magistratura que queremos. Nessa pesquisa interna, os magistrados se sentiram desconfortáveis com a falta de efetividade das suas decisões. Então, a partir desse sentimento, que era um sentimento coletivo e que a gente já sentia que incomodava os atores do sistema de justiça, nós resolvemos exatamente averiguar quais os pontos o sistema de justiça precisa melhorar sob a perspectiva interna e agora sob a perspectiva externa, e criar as políticas públicas para essa melhoria. Então, a aproximação com o Conselho Nacional e com o ministro Dias Toffoli também foi muito importante, porque vai nos permitir colocar em prática várias questões que foram trazidas no bojo das duas pesquisas. Então, a primeira pergunta que eu acabo fazendo, e começando, né, de trás para frente, porque o tema foi efetividade, como o professor Lavareda enxerga esse problema. Isso foi apresentado também na pesquisa externa. Eu gostaria que o professor apontasse como isso apareceu na pesquisa externa e o que o professor, que também é um conhecedor do sistema de justiça, acha que pode ser feito a curto e a médio prazo para melhorar a questão da efetividade. Olha, doutora Renata, a questão da efetividade na pesquisa de opinião pública, ou seja, na pesquisa com os indivíduos da sociedade, com a amostra da população, ela aparece na forma traduzida na forma do conceito que a sociedade faz do judiciário como um todo, né, das suas instâncias, das suas áreas. Primeira demanda, que isso é muito importante, a primeira demanda que aparece ao longo, passando vários capítulos, né, que se dividiu esse estudo, e isso obtido a partir das várias tabelas que estabelecem as frequências de menções dos respondentes. A primeira demanda é a seguinte: a sociedade pede ao judiciário que promova sistematicamente campanhas educativas para que a sociedade, para que a população conheça melhor, ou conheça, boa parte dela não conhece minimamente, os seus direitos, que saiba, não é, que tome conhecimento de como acessar a justiça, de como funciona a justiça, ou seja, a sociedade demanda um processo de comunicação mais regular e sistemático do poder judiciário para com ela. Lembrando que apenas uma área da justiça hoje, que é a justiça eleitoral, se comunica frequente e regularmente com a sociedade. Em segundo lugar, a sociedade reclama também, isso aparece na pesquisa, da agilidade, da pouca agilidade, ou seja, da lentidão, como é qualificado,
certo? Da justiça, da operação no judiciário. Lentidão e complexidade. A complexidade, obviamente, está ligada ao aspecto que eu já relatei anteriormente. Olha, a pesquisa também nos sugere caminhos mais ou menos óbvios, que são do conhecimento de todos que participam do sistema de justiça e do judiciário, especialmente. Ou seja, a utilização mais intensiva, nos casos em que já se lança a mão disso, ou a utilização onde não há ainda o uso dos instrumentos, né, os instrumentos extrajudiciais para a resolução de conflitos, certo? Núcleos de conciliação, de mediação, negociação, arbitragem, que poderiam dar mais celeridade, né, à satisfação dos usuários, dos demandantes e também até dos demandados, de outro lado, e isso aliviando a pressão sobre as varas. O Brasil, como nós sabemos, em estudos internacionais, é um dos 4 países em que há o maior número de processos a cada ano, no agregado, e também maior número de processos por juiz, né? Lembrando que o Brasil também se destaca por ter o menor número de juízes, fica aí entre os 10 países do mundo que tem o menor número de juízes a cada 100 mil habitantes, e tudo isso poderia, no agregado, dar maior celeridade, né, para a satisfação dos demandantes, para a satisfação dos usuários do sistema de justiça. Então, tecnologia, utilização mais intensiva de tecnologia também aparece nesse estudo, e recurso a esses instrumentos extrajudiciais, né, são caminhos importantes para vir a aumentar a taxa de satisfação dos cidadãos com o judiciário, doutora. Com essa resposta do professor, o senhor responde à pergunta do professor Kazuo Watanabe, que nos encaminhou alguns questionamentos, e ele exatamente gostaria que o senhor tratasse de outros mecanismos além da comunicação, que ele percebeu que a comunicação e o próprio funcionamento do judiciário ainda é bastante desconhecido, e ele perguntava outras estratégias. E aí também a gente vem com uma pergunta da doutora Rita Ramos, que é juíza na Bahia, também professora, jurista, que aponta o caminho dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, especialmente a conciliação e a otimização dos sejusques, né, por todos os estados, como um caminho. Ela gostaria de saber a opinião do senhor, então está respondida também a pergunta dela. Avançando um pouco na questão da democracia, que foi um tema muito bem abordado na pesquisa, e parece que nós estávamos prevendo o momento difícil que o Brasil está atravessando. A pesquisa é bastante reveladora, né, com relação à democracia brasileira. A gente tem aí um percentual de 83% dos entrevistados avaliando que o judiciário é muito importante para a democracia, ou importante, 50% importante, 33% muito importante, chegando ao percentual de 83%. Como é que o professor avalia o posicionamento do judiciário nesse contexto agora que o Brasil está vivendo, e especialmente com manifestações antidemocráticas? A AMB teve que, inclusive, se posicionar com relação a uma última manifestação pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, no momento em que o judiciário é tão demandado. Então, eu gostaria que o professor analisasse esses dados da pesquisa e analisasse esse contexto atual que a gente está vivendo também. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que esse estresse, né, que os poderes nossos estão sofrendo nesse momento, sobretudo o Congresso e o Judiciário, né, através das demandas até de fechamentos, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, etc. Esse estresse não se dá apenas no Brasil. Em várias partes do mundo, né, há uma ameaça a partir da ascensão de movimentos populistas de extrema-direita que, quando
quando conseguem chegar ao poder, né, caso da Polônia, caso da Hungria, né, principalmente falando de Europa, né, eles tendem a constituir-se em ameaça efetiva à institucionalidade democrática. A forma de resistência a isso é o que o judiciário brasileiro vem apresentando, né? E outros membros do sistema de justiça, como os advogados, através da atuação combativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, fazendo e explicitando a cada momento a exigência de cumprimento integral e da necessária submissão de todos os poderes, de todos os atores políticos aos ditames da Constituição. Daí a importância desse inquérito que transita hoje no Supremo Tribunal Federal com relação aos atos contra a democracia realizado recentemente, que a doutora Renata há pouco mencionou. Uma época em que, só para que quem está nos acompanhando recupere o quadro, uma época, isso tem mais ou menos 10 anos para cá se agravou, isso tem a ver com crise econômica, né, grave, lembrar da última crise de 2008, né, com a debacle do sistema financeiro internacional, com a percepção pelas populações de todo mundo de que a desigualdade social que declinava regularmente até o final dos anos 70, até perto da última quadra do século passado, né? Ela parou de declinar e, ao contrário, passou a aumentar, ou seja, nós temos um quadro de aumento de desigualdade e os sucessivos escândalos de corrupção que mancharam a imagem do sistema político e, com isso, contribuíram razoavelmente, em dose mais do que o esperado e mais do que o desejado, dose de deslegitimação. Então, o Brasil o judiciário hoje, fora os problemas que já tinha, se vê às voltas, necessitando o máximo de postura de altivez, de coragem, de combatividade para enfrentar essas tentações populistas autoritárias, partindo, sobretudo nesse momento, do segmento à extrema-direita do nosso espectro político-ideológico, doutora. Aproveitando que o senhor mencionou um pouco sobre a confiança no judiciário, 52% dos entrevistados mencionam, né, a pesquisa aponta esse alto percentual de confiança no judiciário. E aí a gente recebeu também uma pergunta importante sobre o grande uso de ADIs e ADPFs perante o Supremo Tribunal Federal, com uma judicialização da política muito intensa. Isso é resultado desse processo que o professor acaba de mencionar ou se deve a algum outro fator? Fragilidade do sistema político como um todo, tá certo? Radicalismo na competição partidária fora e dentro das instâncias congressuais fazem frequentemente que perdedores recorram à justiça em busca de um reequilíbrio dos seus interesses eventualmente minoritários no embate político institucional. Isso é um elemento importante. De outro lado, a fragmentação partidária, contribuindo para desacreditar essas agências de representação, né, faz com que ajuda ao enfraquecimento da imagem do Congresso e leva à politização do judiciário no sentido que a doutora Renata descreveu há pouco, ou seja, o judiciário é visto como o locus, como a Câmara onde a resolução dos conflitos se dará em última instância e, frequentemente, como eu mencionei, perdedores ou insatisfeitos com as resoluções havidas nas casas congressuais apelam à justiça a fim de ver suas pretensões legitimadas ou efetivadas. Óbvio que o judiciário no Brasil,
como em outros países e outros contextos, ele é a casa, ele é a instância de proteção última da Constituição, dos ditames, dos dizeres da Constituição. E, como tal, são cabíveis esses recursos e essas iniciativas. Mas o que eu percebi na pergunta que a doutora formulou é que há uma relativa banalização, há um processo de banalização desse recurso que contribui para fragilizar a imagem, não só do judiciário, que se vê às voltas frequentemente com minudências que lhes são levadas, como também dos próprios autores dessas medidas, desses apelos, dessas iniciativas. Nós estamos assistindo exatamente isso agora. Esse é um retrato histórico, né, em que se discute muito a questão das nomeações, das indicações e nomeações do novo ministro da Justiça, o André Mendonça, e antes havia o nome do ministro Jorge Oliveira, muito ligado ao presidente da República, e do Ramagem, né, da Polícia Federal. Então, nós percebemos que se judicializou extremamente a indicação, né, foi contestada por partidos políticos. Ontem houve uma tentativa também de um deputado de impedir, né, a indicação e a posse do delegado da Polícia Federal como superintendente-geral da Polícia Federal. Então, várias decisões em um curto espaço de tempo levadas ao judiciário, além dos inquéritos todos que já estão no Supremo Tribunal Federal, sobre as fake news, sobre as próprias manifestações supostamente antidemocráticas, e tudo isso sendo definido pela justiça brasileira, questões políticas sendo definidas pela justiça brasileira. Então, a interferência... Nesse momento, doutora, desculpe interromper, nesse momento que nós conversamos, está noticiado nos blogs, etc., que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Ramagem para a chefia da Polícia Federal, vendo desvio de finalidade na escolha do delegado. Veja isso. Olha que importante decisão, já que ontem houve uma decisão de um juiz federal permitindo essa posse. Então, quer dizer, isso tudo fervilhando nas mãos da justiça brasileira. E uma outra decisão importante também do ministro Alexandre de Moraes foi a que impediu a saída dos delegados que apuram fatos, né, relativos às fake news, também com uma interferência, claro, do judiciário, uma interferência devida, porque o judiciário foi buscado, mas também numa outra interferência em atuação, né, de outras áreas. Então, no caso, me permita, para proteger a rigidez dos inquéritos, dos dois inquéritos. Claro, sempre levando em conta todos os valores constitucionais, né? Porque quando uma questão é levada ao Supremo Tribunal Federal, valores constitucionais de toda a sociedade, de toda a coletividade estão sendo Ou seja, quando avaliados. nós falamos em banalização das iniciativas desse tipo de recurso, nós não estamos querendo dizer que algumas delas e alguns pronunciamentos da justiça e decisões não são extremamente importantes para a preservação da ordem democrática. Muito bem. Avançando um pouco mais sobre os dados da pesquisa, nós temos atores importantes do sistema de justiça. Um deles, que foi um dos atores que foi bastante perguntado, foi o grupo dos advogados. E eles aparecem, essa é até uma pergunta que ficou bastante misturada entre a professora Sadek e a professora Luciana. Os advogados avaliam bem o judiciário na pesquisa, mas eles trazem à tona as grandes manifestações dos advogados nas redes sociais, criticando muito o sistema de justiça. Então, há uma pergunta aqui, essa avaliação das redes sociais foi buscada também na pesquisa? Como é que o professor chegou a esse resultado? E se esse resultado conflita exatamente com as redes sociais? Olha, os advogados, até pela sua importância como operadores do sistema de justiça, né, o papel especialíssimo que eles têm, e inclusive por norma constitucional, eles
foram incluídos entre os públicos auscultados nesse estudo. E isso foi uma decisão, inclusive, da MB, do grupo do qual a doutora Renata participou, o presidente, à época, Jaime, outros ministros do STJ, etc, etc. E tal. E foi muito importante essa inclusão, como foi também importante a inclusão no segmento de defensores públicos, né, que foi adicionado. Os advogados, que são críticos do judiciário, críticos frequentes, e isso transparece nos sites especializados, transparece nos blogs também, eles conhecem muito mais do que qualquer outro setor da sociedade o funcionamento e as características, os deveres e as restrições e limitações do judiciário. Então, isso parece mais ou menos, ou seja, e eles são os que na pesquisa se mostram dos públicos os mais preocupados com a situação do judiciário brasileiro hoje, porque eles interagem de um lado, né, com os membros do judiciário e de outro lado, o tempo todo com seus clientes, que em última instância é a sociedade, é a população. Eles entendem e eles, de certa forma, traduzem as inquietações, as dúvidas, as perplexidades e também acompanham esse processo político tumultuado que coloca frequentemente em xeque, nos meios de comunicação, decisões emanadas do judiciário. São, eu disse, eles constituem o público mais preocupados hoje com a situação do judiciário brasileiro. Agora, é preciso nós entendermos que a comparação entre o que os advogados respondem numa pesquisa de opinião, onde eles refletem sobre um poder que eles conhecem tão de perto, e as reclamações, né, e as críticas que eles fazem a atuação do judiciário ou de branches, de setores do judiciário, essas coisas estão longe de ser incompatíveis, né? Qualquer mãe, ninguém é mais crítico de 2 adolescentes, 3 adolescentes de uma casa do que a mãe, do que o pai desses adolescentes que precisam contribuir para que eles melhorem a cada dia. Mas, por outro lado, ninguém tem melhor opinião desses adolescentes do que o seu pai e sua mãe, que os conhecem muito bem e que os acompanham no cotidiano. Eu estou dando um exemplo, simplesmente, que não há contradição alguma entre essas críticas formuladas em blogs e sites, críticas que têm sempre, ou na maioria absoluta dos casos, quando partidas dos advogados o desígnio, o objetivo de melhoria do judiciário, né? Isso não é incompatível com a defesa, com a valorização do judiciário e de vários dos seus aspectos que os mesmos advogados fazem quando, através de amostras, são perguntados em pesquisas de opinião ou num estudo como esse, doutora. Isso é muito importante de ser esclarecido, porque como hoje, né, todos leem muito redes sociais, WhatsApp, e Facebook, Twitter, poderia parecer que a pesquisa estava incompatível com a realidade, mas a explicação do professor é perfeita e deixa esse esclarecimento aí para todos que consultam esse material maravilhoso. Um outro fator muito relevante que foi aferido na pesquisa foi o sentimento da sociedade de a polícia prende e o juiz solta. E nós acabamos de passar, há poucos dias atrás, por um embate, inclusive, de ideias, e isso tudo dentro da democracia é muito importante e demonstra que as instituições funcionam muito bem. Isso acabou de acontecer agora em razão da resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, da recomendação, 62 do Conselho Nacional de Justiça, para a avaliação das prisões em razão da pandemia, né, e suposta contaminação e proliferação do Covid nas prisões brasileiras. E houve essa avaliação e algumas solturas, e aí veio a reação imediata do ministro da Justiça, que trabalha com o DEPEN, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que trabalha com o DEPEN sob sua autoridade,
dizendo que havia alguns exageros. E aí nós, como associação, nos manifestamos dizendo que cada processo e cada indivíduo é avaliado exclusivamente individualmente. Então, não houve uma soltura em massa e alguns HCs coletivos, inclusive, foram indeferidos, um pelo ministro Saldanha, no STJ, outro pela desembargadora Cátia Janguta, aqui no Rio. Então, eu gostaria que o professor analisasse essa questão e como funcionaria melhor essa interoperabilidade entre polícia e judiciário. Ou isso vai ser sempre um sentimento da sociedade, especialmente numa sociedade tão violenta como é a brasileira, em que a gente tem índices tão grandes ainda de morte violenta. E começando pelo final, doutor, e essa violência, esses índices elevadíssimos, a despeito de terem declinado nos últimos 3 anos, né? Essa violência que nos explica também por que, como ramo, né, o direito penal é o que tem uma avaliação mais severa por parte da população, por parte da sociedade. A justiça, né, no capítulo da justiça que tem a ver com o direito penal, é a que tem menores notas nas avaliações desse estudo. Quando nós vemos uma opinião colhida como essa, não é? Que inclusive a frase foi retirada da etapa qualitativa do estudo, a doutora lembra, foi realizada uma série de baterias de focus groups para aprender a semântica a ser utilizada no estudo quantitativo. E nessa etapa, naturalmente, foram colhidas essas frases, né? Essa formulação do senso comum. As pessoas, desde o berço, desde a mais tenra infância, se ouve no Brasil: rico não vai para a cadeia, a polícia prende, a justiça solta, etc. E tal. E os meios de comunicação a cada dia, sobretudo os noticiários de TV, eles noticiam literalmente isso: a polícia prendeu e um juiz, um desembargador, etc. E tal, o ministro, de repente, foi lá e soltou. E isso tudo é muito difícil para uma sociedade que tem essas características que a doutora sublinhou e que eu reforcei. É muito difícil aceitar isso. E é tanto mais difícil porque a sociedade não conhece exatamente qual é o papel da polícia nesse caso e qual é o papel do judiciário. E a sociedade não consegue entender, frequentemente, a maioria das pessoas, que se todas as pessoas presas pela polícia permanecessem presas, não haveria necessidade do judiciário e, ademais, não teríamos justiça. Ou seja, se uma vez um indivíduo preso, detido pela polícia, devesse ficar indefinidamente preso, não haveria justiça, nem seria necessário, obviamente, judiciário. Então, é mais um exemplo do quanto a falta de informação, tá certo, termina contribuindo para a consolidação de alguns estereótipos. Professor, um tema que apareceu bastante aqui nas perguntas que nos foram enviadas foi o uso da TV Justiça, como ela influencia os julgamentos. E o professor Humberto Dalla, por exemplo, professor lá do mestrado e doutorado da UERJ, pergunta se durante a avaliação foram cotejados também foi cotejado o uso da TV Justiça também pelos canais eletrônicos e virtuais como o YouTube e outras plataformas ou não. E aí eu gostaria que o professor também avaliasse a questão da TV Justiça e sua influência em julgamentos. Olha, vamos por partes, começando sobre a questão das redes sociais da TV Justiça. Quando se perguntou sobre a audiência da TV Justiça às pessoas, ou seja, foi perguntado se elas assistiam frequentemente ou às vezes à TV Justiça, o número, muito além da realidade objetiva, 17% disseram que assistiam sempre, frequentemente, à TV Justiça. Eu estou dizendo que é além da realidade objetiva, porque as medições de audiência do IBOPE, dos institutos que fazem isso, apontam uma audiência muito menor, muito mais reduzida, muito
modesta em relação a esses números. Quando se computa também o montante de pessoas que respondeu que às vezes assiste, etc., nós já vamos ali para um patamar de mais de 40%. O que é que acontece? Essa informação já responde um pouco à questão do acesso à TV Justiça através de YouTube e de outras plataformas. A TV Justiça é uma marca, sobretudo. As pessoas veem o noticiário da TV aberta, o noticiário da TV a cabo, assistem a exposição no YouTube, em blogs e outras plataformas, veem o noticiário com a marca da TV Justiça assinada, porque todas as graves, sobretudo tem a ver com as sessões do STF, do Supremo Tribunal Federal, e acreditam a TV Justiça como se nela estivessem vendo. Porque, na verdade, a TV Justiça se tornou, de certa forma, uma agência de notícias. A TV Justiça fornece conteúdo sobre as sessões do Supremo Tribunal Federal para outros canais e outras plataformas. Então, essa apreensão da informação advinda das redes sobre a TV Justiça já está respondida dessa forma, ou seja, a população acha que viu na TV Justiça, embora às vezes tenha assistido no Jornal Nacional da emissora de maior audiência ou em outros telejornais de outros canais. Essa é a questão. Agora, aproveito para lembrar que essa pergunta é extremamente importante, porque internet, redes sociais constituem hoje a segunda fonte de notícias sobre o judiciário. Na pesquisa, nada mais, nada menos que 53% das pessoas disseram que se informam sobre o judiciário através de internet e redes sociais. E quando nós vamos ver, doutora Renata, a coluna daqueles respondentes, daqueles entrevistados que disseram que estão bem ou mais ou menos informados sobre o judiciário, ou seja, tem um grau de confiança maior sobre as informações que detêm sobre o poder, esse percentual cresce para 64%, o percentual que se informa, sobretudo, primordialmente, através de internet e redes sociais. O nosso caminho de comunicação é também esse, né? Usar muitas redes sociais. E só complementando, daí porque o estudo, né, num capítulo sobre redes sociais, sobre a projeção da imagem da justiça nas redes sociais, etc., num determinado mês, 2019, em agosto de 2019, foram apreendidos para análise conteúdo de 9 milhões de tweets e de 37 milhões de interações no Facebook. E isso tudo foi processado e analisado no capítulo específico que está presente no estudo, doutora. Sensacional. Professor, já nos encaminhando para a parte final, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação geral da pesquisa. Na parte final da pesquisa tem essa avaliação de pontos positivos e pontos negativos. Então, só para a gente deixar registrado aqui na nossa conversa virtual, que será assistida aí por todos, a gente vai disponibilizar por todos os meios, essa avaliação e deixar uma pergunta final. Com essa quebra de paradigma do judiciário imposta pela declaração de pandemia, pela necessidade de isolamento social, nós percebemos que a justiça vai mudar. O uso da tecnologia vai ser incorporado, por certo, porque nós experimentamos uma realidade que era muito temida pelos administradores, pelos gestores dos tribunais brasileiros, talvez por falta de recursos tecnológicos ou realmente por ser uma mudança de comportamento muito radical e ninguém tinha experimentado tudo isso. Então, eu gostaria que o senhor, ao terminar com essa análise da pesquisa, também deixasse uma visão, uma perspectiva do professor para o judiciário com esse futuro tecnológico, os desafios que nós vamos ter, e já dizendo que eu penso que um desdobramento importante da nossa pesquisa seria exatamente nós avaliarmos depois quais foram os melhores métodos utilizados durante essa quarentena e o que pode ser incorporado para que a gente apresente, a associação apresente isso ao Conselho Nacional de Justiça.
Excelente questão, doutora. Em primeiro lugar, dizer que a justiça brasileira vai mudar, assim como o mundo todo vai mudar. Todos nós vamos mudar instituições, vai mudar a sociedade e o comportamento e as atitudes dos indivíduos também. Isso é um prognóstico fácil de ser feito, né? Basicamente, essa mudança será inexorável. Do ponto de vista da justiça, é importante nós lembrarmos que, como consequência dessa pandemia e, sobretudo, quarentena e isolamento social, necessidade de isolamento social, vai ser exponencializado, já está sendo e será futuramente ainda mais exponencializada a utilização da tecnologia. Processos digitais, isso vai se tornar absoluto, não vai se tornar majoritário, vai ser absoluto, imprescindível, processos digitais. Haverá um desafio, já há um desafio hoje, de se utilizar a comunicação digital também, e essa comunicação à distância, as plataformas que permitam fazer mediações, que permitam fazer conciliações, que permitam fazer arbitragem à distância. A mediação digital, em última instância, vai aumentar muito. Não é? Isso vai... Professor, acabou de ser aprovada uma lei permitindo a conciliação nos juizados especiais por videoconferência e valendo a homologação do juiz como título judicial. Acabou de ser aprovada essa lei. Pronto, que consubstancia, que assevera isso. Isso vai ser isso vai ser uma das maiores contribuições da tecnologia para essa nova fase que o judiciário vai enfrentar. Ou seja, o desafio de uma instituição como o Poder Judiciário brasileiro nessa mudança, tentar enfrentar todas as fragilidades, todas as deficiências que tinha antes da pandemia, tudo isso vai ter que ser enfrentado. Uma delas, volto a dizer, central nesse estudo, é a tarefa de didatizar a sociedade a respeito dos seus direitos e de como acessar o seu justiça e o judiciário especial e descrever minimamente a complexidade, enquanto sistemas do judiciário. Isso é uma tarefa que já havia a ser cumprida, e os novos desafios, o desafio da utilização intensiva da tecnologia. Lembrar que, para segmentos quantitativamente importantes da nossa sociedade, essa cultura tecnológica, cultura digital, não é uma coisa tão fácil, tão disseminada, tão fácil. Veja-se, por exemplo, doutora, o número de pessoas que têm tido dificuldade de acessar o auxílio de emergência, acessar de forma digital. Ou seja, nós esquecemos que o Brasil ainda é um dos países do mundo que tem o maior número absoluto de analfabetos, doutora Renata. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, a maior cidade do país, da América Latina, do Hemisfério Sul, 3 anos atrás, contava ainda com 270 mil analfabetos, pessoas com mais de 15 anos analfabetas. Então, isso é uma dificuldade, só recuperando. Quando nós vamos avançar na digitalização dos processos de justiça, vai ter que se ter uma atenção especial para esse público, para esse segmento, para ele não ficar à margem disso. Tá certo? E, ao mesmo tempo, a justiça vai ter um papel especial para proteger os direitos dos indivíduos, porque, com o advento de uma pandemia, no Brasil, como em quaisquer outros países, há também uma proeminência da função estatal. Então, as pessoas hoje estão limitadas a ficar no domicílio, não podem frequentar espaços públicos, são proibidas de ter acesso a praias, a calçadões, etc. E tal. Isso para o bem, para o interesse público, para o interesse da saúde pública, que é um bem maior, mas isso, de qualquer forma, isso excita, isso estimula o executivo, em larga medida, que pode, por cacuete, voltar a fazer ou ser tentado a medidas, embora de menor gravidade, etc. e tal, que venham a diminuir, a restringir as liberdades individuais. A justiça vai precisar ficar, o judiciário vai precisar ficar também bastante atento a isso. Então, judiciário, desafios pós-pandemia.
resolver as suas deficiências lá de trás, lentidão, burocracia, etc. e tal, responder aos novos desafios. A tecnologia tem que entrar maciçamente agora, com cuidado, de não deixar os brasileiros pobres e sem escolaridade à margem, e estar com os olhos bem abertos para evitar que o Estado brasileiro, as instituições do Estado que avançaram nesse momento sobre a sociedade, até para protegê-la, não desenvolvam o que eu chamei de cacuete, né? Que termine levando à restrição de liberdades individuais. Tudo isso resolvendo também um problema que havia lá atrás e vai continuar a haver para frente. Necessidade absoluta de comunicação, didatização, esclarecimento à sociedade sobre seus direitos e sobre como opera o judiciário brasileiro, doutora. Como é difícil, né? Nós realmente fazermos com que a sociedade compreenda se ela não tem realmente padrões mínimos educacionais, e isso é um desafio muito grande. Eu tenho dito aí por onde eu passo que o judiciário só será bem compreendido quando ele for bem conhecido. E a gente tem a dificuldade de... Pode falar, professor. E só lembrando, desculpe aí a interrupção, mas um parêntese, desse estudo, a doutora não mencionou isso, mas é importante, eu também não tinha mencionado, que quanto mais conhecido o judiciário melhor avaliação ele tem, como instituição, melhor vista a sua operação como funcionamento e mais ressaltada a importância dele e mais as pessoas dizem que confiam nele para a satisfação das suas demandas, para recorrerem com que elas imaginam ou pensam que sejam os seus direitos. Esse conhecimento judiciário advém de duas fontes: a informação que captam, né, na sociedade, nos meios de comunicação, etc., e da experiência jurisdicional, como demandantes ou como demandados. Excelente, exatamente. Então, esse é o desafio da nossa AMB, de colaborar aí, já que a máquina do judiciário é grande, é pesada, a AMB tem que colaborar aí para que esse conhecimento seja efetivado e a gente consiga levar as pessoas. A gente tem uma preocupação muito grande com acesso, porque a Constituição da República ela já garante um amplo acesso. Nós temos as estruturas de acesso, nós temos a melhor defensoria pública do mundo, mas exatamente ela está funcionando, ela está chegando, né, ao cidadão, que é o cidadão humilde. E hoje, com a pandemia, nós conseguimos enxergar o volume de pessoas que realmente necessitam e que não chegam aos meios tradicionais das instituições. São 54 milhões de pessoas usando aí o benefício social, um número que sequer era esperado pelo governo brasileiro. Quer dizer, praticamente um quarto da população brasileira nessa situação, e a gente não tinha a exata dimensão disso. E com certeza essas pessoas não têm o amplo acesso à internet, não têm o amplo acesso às plataformas digitais, ou quando têm, não sabem usar. Então, esse é um desafio grande, e eu acho que a AMB tem um papel importante dessa aproximação das pontas, de intermediação disso tudo. Eu quero deixar aí um agradecimento especial ao professor Antônio Lavareda, que com todo o seu conhecimento, sua expertise e dedicação a esse projeto, é um projeto grandioso, como o professor relatou, e que está todo externado, está todo aí à disposição do público, já está no site da AMB. Agradecer à Fundação Getúlio Vargas, nossa parceira nesse projeto, aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, alguns que nem estavam formalmente nas comissões, mas que levaram suas contribuições, deixando parte do seu dia de trabalho para colaborar com esse projeto, que é um projeto para a sociedade, é um legado para a sociedade. Então, eu quero agradecer muito ao professor e dizer que tudo isso estará disponível e que nós nos encontraremos em breve para um novo estudo, já com essa perspectiva digital do Poder Judiciário, é a nossa intenção. O professor quer deixar aí a sua palavra final? Muito obrigado. Foi uma oportunidade ímpar participar desse projeto com a FGV, parceira, com o IPESP, o Instituto no qual eu presido o Conselho Científico, ao lado da AMB, da comissão organizada pelo então presidente Jaime, pela doutora Renata, então o ministro do STJ, também com o acompanhamento
cuidadoso do ministro Toffoli. Isso foi uma excelente oportunidade de colocar o nosso conhecimento de ciências sociais à disposição desse estudo em benefício não só do conhecimento do judiciário, da opinião da sociedade, mas, em última instância, em benefício dessa mesma sociedade. Um marco para os 70 anos da nossa AMB. Muito obrigada e até breve. Até breve.